Voltamos com o DNA da liderança, aqui com importantes e significativas orientações e direções sobre liderança com o professor Rodney Lisboa. Professor, como que a gente pode aprender com as forças especiais, né? Especialmente no que diz respeito ao perfil do líder? Você costuma definir, né, o perfil do líder como o carisma, né, perfis adequados ao líder, carisma, forma como ele trata as pessoas, transparência, delegar poder sem perder a autoridade. Então são alguns perfis que a gente pode perceber com o teu trabalho. Isso. Eu me citei, há momentos atrás, ao general Stanley McChrystal, e ele hoje é uma das grandes referências do mercado corporativo, porque ele tem alguns livros que também fazem essa analogia. Uma das frases basilares que ele utiliza sobre liderança é aquela que diz que liderança ele não é fruto de talento ou dom, mas fruto de uma escolha. Por que ele diz isso? Porque a capacidade de liderança todos nós temos, alguns mais, outros menos. Mas quando nós decidimos ser líderes, nós precisamos buscar nos capacitar para isso. Não adianta eu decidir ser líder ou estar ocupando uma função de liderança e não ter o conjunto de atributos necessários, que foram todos esses que você elencou, para poder trabalhar junto com os meus pares, com os meus colaboradores. Por quê? A responsabilidade do líder que gere uma equipe é promover, antes de qualquer coisa na sua equipe, a capacidade de estabelecer vínculo, que eles possam trabalhar de forma absolutamente coesa. Por quê? A coesão é fundamental para os resultados que serão obtidos, seja pela perspectiva militar, seja pela perspectiva corporativa. Uma equipe engajada, uma equipe coesa e que tem no líder como sua principal referência, ela tem grandes probabilidades de alcançar muito mais sucesso do que aquela que não tem esses atributos. Então, se tem se eu poderia atribuir ao líder uma capacidade primeira a ele, a função dele enquanto líder é o gerenciamento dos seus colaboradores. Ele não tem que pensar só na capacidade desses colaboradores, mas sobretudo nas necessidades deles. Por quê? Porque um líder preocupado com seus pares terá nos seus pares pessoas preocupadas com seu líder. No ambiente organizacional, isso se referiria a quê? A uma organização que se preocupa com a família do colaborador, por exemplo? Sim, certamente. Um exemplo bem ilustrativo do meio militar para você ter como referência. Quando o elemento de operações especiais ele vai para o conflito, normalmente fica alguém na retaguarda, ou seja, alguém na base da equipe cuidando das famílias, das necessidades da família. Médico, escola. Então, no combate, ele está tranquilo, relativamente tranquilo, porque tem alguém cuidando da família dele. Então, é justamente essa preocupação que a equipe tem que ter, em dar suporte não só à equipe, mas à família dela, para que ele possa atuar valendo-se da alta performance para a qual ele foi preparado. Afinal de contas, o elemento de operações especiais, para que ele tivesse a capacitação dele concluída, o Estado precisou investir tempo, precisou investir dinheiro, da mesma forma
como um gestor, um CEO de uma empresa investe tempo e dinheiro no seu colaborador. Então ele precisa ter cuidado com esse colaborador e dar a ele as melhores condições para que ele possa atuar da melhor forma possível. Uhum. E uma coisa que a gente pode aprender com as operações especiais também, que a gente pode chamar de frase basilar, como você se refere, Sim. é a liderança pelo exemplo. Sim. Eu acho esse conceito muito forte. Sim. O exemplo, nesse caso, é o exemplo do líder. Eu não posso querer que o militar sob meu comando, ou então que o colaborador sob minha liderança tenha determinado tipo de comportamento que eu não tenho. Então, tem uma frase, sobretudo na Marinha, quando o barco afunda, o último a abandonar o barco é o capitão. Por quê? Porque ele está dando o exemplo. Ele se responsabiliza pela segurança de todos em detrimento da dele. Então a dele, ele deixa para pensar na segurança dele em última instância. Liderar pelo exemplo é isso. É você fazer com que os teus pares te percebam como uma boa referência. E essa referência certamente vai influenciar na conduta e no pensamento das pessoas que estão sob seu comando ou sob sua liderança. É jamais o que a gente está acostumado a ver, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Exatamente. Né? É exatamente. O inverso dessa proposta, né? E de fato, quando a gente tem uma liderança que possa representar uma referência, de fato as pessoas se engajam, porque elas só são capazes de dar aquilo que elas percebem que o líder é capaz de dar a elas. Sim. Também, né? Por isso eu bato na questão da capacitação. O líder ele precisa ter a percepção necessária para compreender o que ele pode exigir do seu liderado. Ele tem que exigir do seu liderado, ou requerer dele, condições que sejam compatíveis com a competência dele. Caso contrário, se ele estiver exigindo que o seu liderado execute ações que estão fora da competência dele e alguma coisa dá errado, a responsabilidade não cai sobre o liderado, e sim sobre o líder. Porque ele não teve a percepção necessária para compreender o cenário. Quando nós falamos do cenário, não é só o ambiente. Uhum. As pessoas que ocupam esse ambiente também. Nesse caso, a equipe de trabalho. Uhum. Tá? Nós vamos agora resumir as lições da nossa entrevista, então é hora de anotar. A gente está apresentando para vocês aí agora então o resumo com as principais dicas sobre liderança de hoje. Anotaram direitinho? Bom, professor Rodney, eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, né, de estar conosco. São muitas lições e tem muito mais a aprender, né, porque tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes e tem muito mais para aprender. Então, eu queria deixar, né, que você pudesse conversar um pouquinho com o nosso telespectador. Eu queria dizer para você que o aprendizado é uma via de mão dupla, né? Se você aprendeu, certamente ensinou também. Então, quando a relação social é justamente isso, a capacidade que a gente tem de perceber o quanto a gente pode absorver de conhecimento de uma outra pessoa. Para finalizar a minha participação no programa, eu gostaria de
manifestar a percepção que tem em relação a um programa como esse, inovador. Eu reputo extremamente importante. Nós temos um programa que busca valorizar expertises de pessoas que têm uma participação destacada no mercado de trabalho, para que essas pessoas possam agregar valor na formação de outras pessoas. Então, parabenizar você e a emissora pelo programa. E se tem uma palavra, uma mensagem final que eu gostaria de deixar para as pessoas, é uma frase que eu trago, é uma frase minha, na verdade, não de minha autoria, mas que eu trago para a minha vida, que é inclusive o mote da primeira tropa de operações especiais que surgiu na Segunda Guerra Mundial. Essa tropa de operações especiais hoje ela é uma tropa de referência ainda. Então ela é extremamente longeva e que desde o seu nascimento ela sempre atuou com alto desempenho, que é o Serviço Aéreo Especial do Exército Britânico. E o mote deles é Who Dares Wins, ou seja, quem ousa vence. Então eu acho que é isso. Seja o empresário, seja o colaborador, seja o comandante militar, seja o subordinado desse comandante, sempre a ousadia de buscar avançar, buscar o aprimoramento, buscar o conhecimento, para que a gente possa fazer desse mundo um mundo melhor. Muito obrigada. Tá vendo? Falei que a gente ia aprender, mas não está anotado nas nossas lições, mas anote aí, quem ousa, vence. Essa é a lição, né, final. Obrigada pelo feedback, né, quando você fala da sua visão sobre o nosso programa, é exatamente isso. Nosso objetivo é trazer pessoas com experiência, que são referência nos seus segmentos de atuação, para que você também possa aprender mais um pouquinho, né? E ousar e vencer. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse programa. Lembrando que o nosso programa está sendo exibido pela TV Cidade, no canal 9 da RCA, mas ele também fica disponível no Facebook da TV e também nas nossas redes sociais e no canal do YouTube. Grande abraço!